Caros alunos, caras alunas, dando continuidade ao nosso estudo sobre o modernismo no Brasil, segunda fase do modernismo, segunda geração modernista, de 30 a 45, especialmente os escritores da prosa, os escritores que se dedicaram a escreverem romances, especialmente os romances com temática nordestina, entre eles Graciliano Ramos, José Américo de Almeida, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Érico Veríssimo, Jorge Amado. Hoje nós daremos uma atenção especial para a obra do escritor Jorge Amado, escritor baiano, escritor da Bahia, o escritor Jorge Amado. Também um escritor que se insere no chamado ciclo do romance social do Nordeste, o Nordeste no romance da geração de 30 do modernismo brasileiro. Jorge Amado é um dos escritores brasileiros com mais livros vendidos e mais obras traduzidas para outras línguas. Escreveu 42 obras. Seus romances foram traduzidos para mais de 40 línguas diferentes. Jorge Amado é o escritor mais popular da literatura brasileira, talvez o escritor mais popular da nossa literatura. Escreveu narrativas agradáveis, cheias de surpresas, de peripécias, em uma linguagem simples e acessível. Suas obras alcançaram grande sucesso junto ao público leitor. É muito comum nas casas das pessoas, nas bibliotecas, nós encontrarmos obras de Jorge Amado. Pelo menos uma das obras de Jorge Amado a gente encontra com muita facilidade na biblioteca de qualquer pessoa. Jorge Amado teve várias de suas obras transformadas em novelas e filmes. Essa adaptação dos romances de Jorge Amado para a televisão e para o cinema contribuiu também para a ampliação dessa popularidade de Jorge Amado. Entre as obras mais conhecidas e que foram reproduzidas para a tela do cinema e da televisão estão a obra Dona Flor e seus dois maridos, muito popular, Gabriela Cravo e Canela, Tita do Agreste, Capitães de Areia e Terra do Sem Fim. O estilo de escrita do Jorge Amado, a escrita, a maneira como ele organiza a estrutura da linguagem de seus romances, se faz com o uso farto da linguagem oral, da linguagem falada. E Jorge Amado recorre a esse recurso para dar uma naturalidade maior à voz dos seus personagens. O escritor incorpora em seus romances a fala regional do povo baiano. Sua linguagem é direta e popular, muitas vezes carregada de um tom poético, de um certo lirismo, um lirismo sentimental que é empregado principalmente na representação dos dramas humanos, entre eles os dramas amorosos que são explorados por Jorge Amado. A crítica social de Jorge Amado não exclui a exploração da temática amorosa. Ele consegue conciliar em seus romances a crítica social e a temática amorosa na representação das relações humanas. Jorge Amado também faz uso intenso do humor e explora a sensualidade e o erotismo na representação das cenas de seus romances. Às vezes, até de uma forma um tanto exagerada. Jorge Amado é um excelente observador das relações humanas e demonstra em suas obras uma forte simpatia pelos pobres e pelos marginalizados. É notável na obra de Jorge Amado a simpatia pelos excluídos socialmente. A crítica de Jorge Amado contra a opressão está presente em quase todas as suas obras, especialmente nas obras da primeira fase do escritor, nas primeiras obras do escritor. A defesa da liberdade humana é uma constante em todas as obras de Jorge Amado. A liberdade do trabalhador, a liberdade da mulher, a liberdade do homem, do povo, do artista popular, a liberdade dos cidadãos de todas as matizes e de todas as classes sociais. A liberdade é um dos grandes temas da obra do Jorge Amado. Jorge Amado também escreveu obras de cunho regionalista, enaltecendo o povo baiano, a terra baiana, a cultura da Bahia. A Bahia é o grande e único cenário das diversas obras de Jorge Amado. Todos os romances de Jorge Amado se passam no espaço da cidade de Bahia, seja no espaço urbano da cidade de Salvador, seja no espaço das cidades interioranas e especialmente no espaço das regiões do Cacau, na região do Cacau, ali nas proximidades das cidades de Itabuna e de Ilhéus. Jorge Amado realiza um perfil multicultural e multirracial
do povo baiano, que por tabela é um perfil multicultural e multirracial do próprio povo brasileiro. Os costumes e tradições do povo baiano são o carro-chefe de quase todas as narrativas do escritor Jorge Amado. Seus personagens são tipos representativos da diversidade cultural e multirracial dessa Bahia múltipla, diversa. Seus personagens são tipos humanos que representam essa diversidade. O trabalhador rural, o operário urbano, a lavadeira de roupas, o antigo coronel proprietário de terras aparece com frequência nas obras de Jorge Amado, a prostituta, o malandro, as fofoqueiras e fofoqueiros, os bêbados, as mulheres namoradeiras, as beatas, o praticante de candomblé, o árabe, inclusive aparece na obra Gabriela Cravo e Canela, o imigrante, o estivador, o pescador, o marinheiro, o político oportunista, enfim, as diversas criaturas humanas que compõem essa diversidade, esse colorido que compõe o povo brasileiro, especialmente o povo baiano, que é o ponto de partida para a construção das narrativas do escritor Jorge Amado. A obra de Jorge Amado é dividida pelos estudiosos de sua obra, pelos críticos literários, em blocos. A primeira fase do Jorge Amado, que constitui os romances proletários ou romances que representam a classe trabalhadora, romances escritos sob a influência do realismo socialista. A simpatia de Jorge Amado pela ideologia marxista fica evidente nesses romances proletários, nesses romances que focalizam as classes trabalhadoras. São os romances da primeira fase da obra do Jorge Amado. E essas obras se dividem em dois grandes blocos. Primeiro, os romances da Bahia, ou os romances proletários que se passam na cidade de Salvador, na capital da Bahia, nas vielas, nos becos, no cais do porto da cidade de Salvador, na margem do mar de Salvador, nas praias, nas feiras, nos diversos espaços urbanos que compõem Salvador do início do século XX. Fazem parte desse bloco os romances Suó, Jubiabá, Capitães da Areia. E os romances do segundo bloco, os romances que pertencem ao chamado Ciclo do Cacau. São os romances que têm como cenário a região cacaueira, situada entre Itabuna e Ilhéus. São romances que denunciam o coronelismo, a opressão dos grandes fazendeiros do cacau contra os trabalhadores rurais, as histórias de crimes e violências durante o período de surgimento e implantação das primeiras cidades na região cacaueira, na região de plantações do cacau no interior baiano. São dessa fase os romances, ou desse bloco de romances, os romances Cacau, Terras do Sem Fim, São Jorge de Ilhéus e mais tarde, posteriormente, também o romance Tocaia Grande. Ainda faz parte desses romances proletários o romance que se inclui no ciclo da seca do romance social do Nordeste, o romance Seara Vermelha, que vai retratar o drama do retirante nordestino e a questão da seca. Esses são os romances da primeira fase, chamados romances proletários. Posteriormente, falaremos dos romances da segunda fase, que são os romances que se concentram na crônica de costumes baianos. São romances que se dedicam ao registro da Bahia apimentada, da Bahia sensual, colorida, multicultural, multirracial. Isso aí nós trataremos mais adiante. Vamos então ver os principais romances dessa primeira fase do Jorge Amado, os principais romances da fase proletária, dos romances que põem em destaque a questão do trabalho rural, do latifúndio, a exploração do homem do campo efetivada pelo latifundiário, pelos grandes coronéis da década de 20 e de 30. Estamos aqui no contexto do governo de Getúlio Vargas, época política e social em que o Brasil era
controlado principalmente pelos coronéis, que eram os grandes fazendeiros, proprietários de terras das fazendas de cacau na Bahia e das fazendas de café em São Paulo e Rio de Janeiro e das fazendas de gado e de produção de leite no interior de Minas Gerais. No caso do Jorge Amado, os coronéis do cacau aparecem nas suas obras do chamado Ciclo do Cacau. Do chamado Ciclo do Cacau, o grande destaque é a obra Terras do Sem Fim, do escritor Jorge Amado. Essa obra, Terra do Sem Fim, registra a capacidade do Jorge Amado de criar personagens, de criar tipos humanos. Terra do Sem Fim é um romance que tem 191 personagens. Veja a quantidade ampla, diversa de personagens. A maioria dos romances tem 10, 15, 20 personagens. Terra do Sem Fim, do Jorge Amado, 191 personagens. E há a capacidade do Jorge Amado de controlar toda essa quantidade de personagens sem perder o fio da história, sem perder a sequência narrativa, sem perder a coerência interna. Uma das grandes qualidades do Jorge Amado é essa capacidade de contar histórias. No caso de Terras do Sem Fim, essa variedade de personagens vive uma diversidade de situações. É uma galeria de tipos humanos que se tornou inesquecível na literatura brasileira. Nessa galeria nós encontramos o fazendeiro poderoso, o capanga, o advogado corrupto, as comadres faladeiras, a prostituta, o padre pedinte, o tropeiro, condutor de gado e de tropa, o trabalhador da roça, o jogador de cabaré, o malandro. Esses personagens marcam de forma definitiva a obra Terras do Sem Fim. É a obra que faz parte do chamado Ciclo do Cacau, porque registra a guerra dos coronéis das grandes fazendas de cacau do sul da Bahia pela luta, na luta, no conflito pela posse da terra. Uma época em que os documentos de posse de terra, os documentos cartoriais de posse de terra não estavam ainda plenamente definidos e o direito de propriedade muitas vezes era conquistado e comprovado na bala, na guerra, com derramamento de sangue. O Jorge Amado explora essa época do Brasil, terra de ninguém, do Brasil, terra sem lei, nesse romance Terra do Sem Fim. A história se passa na região cacaueira de Itabuna e de Ilhéus. O romance tem no centro das atenções o coronel Horácio da Silveira e o coronel Senhor Badaró. É a guerra entre os badaróis e o coronel Horácio da Silveira, na luta pela sobrevivência e pela posse da terra da região das plantações de café. A luta desses dois coronéis se entrelaça com outros conflitos, com outras lutas entre outros personagens e tudo isso entrelaçado com intrigas políticas, relações amorosas, crimes passionais, traições, mortes, assassinatos. A ganância é o que move o enfrentamento dos perigos, todos os conflitos, essa guerra sem fim nas terras do sem fim é movida pelo desejo de poder, pelo desejo da posse da terra a qualquer custo. E não bastasse o enfrentamento da violência, há também nesses personagens a luta contra a natureza possante da Mata Atlântica e dessa região do sudoeste baiano. A mata cerrada que tem que ser enfrentada por essa gente na conquista da posse da terra. Enfrentam as dificuldades da mata, as cobras venenosas, a doença, a varíola, a bexiga, a febre misteriosa que mata muita gente, as assombrações, as tocaias, que são os assassinatos, a traição, a espera na beira da mata, tiros, sangue e muitas mortes. Esses são os ingredientes que constituem
o cenário da obra Terra do Sem Fim. É uma história de violência e de ambição na construção do sistema fundiário brasileiro. Sistema fundiário que vai resultar no latifúndio. A denúncia do latifúndio, portanto, será parte constituinte da temática dessa obra. O latifúndio, a concentração de terras nas mãos de grandes fazendeiros. No caso aqui, os grandes coronéis do cacau. E as consequências dessa grande concentração de terras como um problema grave na construção e constituição do sistema latifundiário brasileiro, que exclui o pobre, que exclui o trabalhador rural do direito à posse da terra. Essa é considerada por muitos a obra-prima do escritor Jorge Amado. Além de Terras do Sem Fim, que compõem o Ciclo do Cacau, nós temos as obras que compõem os romances que se passam na cidade de Salvador, os romances da Bahia, os romances que retratam dramas humanos, conflitos humanos na capital da Bahia no início do século XX. São romances que retratam a vida urbana e social da Salvador do início do século XX. Esses romances realizam um registro bem humorado do cotidiano do Salvador daquela época. No caso de Jubiabá, que é um romance representativo desse ciclo, o romance conta a história de um dos primeiros heróis negros da literatura brasileira. Veja, Jorge Amado retrata a Bahia, e a Bahia, especialmente Salvador, como sendo a cidade brasileira com maior concentração de negros. Jorge Amado não se furta de discutir o problema do preconceito contra o negro, o problema racial brasileiro, especialmente o problema do negro brasileiro que conseguiu a liberdade judicial, jurídica, com o fim da escravidão, mas que não conquistou a liberdade de fato no dia a dia da prática social brasileira da década de 1920 e de 1930. Então, Jubiabá é um romance que cria o personagem Antônio Balduino, que é um personagem negro, e será talvez o primeiro grande herói negro da narrativa brasileira. Um herói negro que luta, que é o protagonista do romance e que luta por justiça social. A trajetória de Antônio Balduino no romance, que vai de malandro, boxeador, sambista, operário. Ele vai trabalhar como estivador no Cais do Porto da cidade de Salvador. Essas diversas facetas do personagem Antônio Balduino é pretexto para que o Jorge Amado discuta sobre as contradições do mundo do trabalho, as contradições do lugar do negro na sociedade brasileira, conflito racial e a luta em busca da justiça social. Salvador, na sua diversidade cultural, a cultura popular da Bahia, concentrada na sua capital, o universo das festas populares de Salvador, o sincretismo religioso, o candomblé, o misticismo, a miscigenação racial, tudo isso mesclado com intensa sensualidade e erotismo, como é comum nas obras de Jorge Amado. Ingredientes que estarão presentes não só em Jubiabá, mas estarão presentes em toda a obra de Jorge Amado. Antônio Balduino é o grande herói do romance dessa obra do escritor Jorge Amado. Além de Jubiabá, outra obra emblemática, outra obra extremamente representativa da produção literária de Jorge Amado, dessa primeira fase, é o romance Capitães da Areia. Capitães da Areia é uma obra que o Jorge Amado escreve para denunciar o problema do menor abandonado. Veja, esse romance foi escrito por Jorge Amado em 1937 e a sensibilidade, a percepção social do Jorge Amado,
quando o problema do menor abandonado ainda não era uma questão colocada em pauta e posta na discussão política do país, o Jorge Amado traz esse romance fazendo a denúncia de uma questão que até aquele momento ainda estava invisível aos olhos da população brasileira. O romance Capitães da Areia retrata a vida de um grupo de menores abandonados que crescem nas ruas da cidade de Salvador. São crianças abandonadas pelos pais por diversas razões. Algumas vezes pela morte, pelo assassinato dos pais, outras vezes por questões de fome, de miséria. E as explicações são as mais diversas. Esse grupo de garotos, esse grupo de crianças, não tendo pai, não tendo mãe, não tendo onde viver, se juntam e se aglomeram e passam a se autodenominarem os Capitães da Areia, o que acaba dando título ao romance. Esses menores abandonados vivem em um velho trapiche, um armazém abandonado, e sobrevivem roubando, praticando pequenos furtos como forma de sobreviverem na cidade de Salvador. A obra realiza uma denúncia muito forte da problemática do menor abandonado, do menor infrator, da criança que, em razão das circunstâncias de abandono, acaba enveredando pelo mundo do crime. O abandono de crianças que dá origem a esses pequenos furtos e pequenos crimes praticados por menores infratores que se transformarão num problema muito maior e muito mais grave à medida que essas crianças se tornam adultos. O romance, em seu contexto, coloca em destaque o aparato policial que persegue essas crianças, que perseguem esses menores infratores. O Jorge Amado registrará essa perseguição da polícia aos menores infratores como sendo uma perseguição não apenas da polícia, é a repressão do Estado, é a força, é a mão pesada do Estado a castigar esses menores abandonados, ao invés de criar, o Estado, ao invés de criar políticas públicas de proteção e de desvio do crime dessas crianças. Veja que Jorge Amado está preocupado com um problema não resolvido pela sociedade brasileira, inclusive não resolvido nos dias de hoje. O romance registra a violência desproporcional, a tortura, a falta de senso de justiça nas práticas da polícia do governo de Getúlio Vargas, do período de 1930 a 1945. Diante do ambiente hostil e de perseguição em que essas crianças vivem, o grupo de meninos abandonados reage também de forma agressiva. Com isso, a obra denuncia a incapacidade do Estado de resolver o problema do enveredamento de menores infratores para a criminalidade. Apesar dos conflitos com a polícia, a história dos Capitães da Areia é a história de seres humanos, ainda crianças, mas seres humanos que vivem em busca da dignidade humana que as circunstâncias sociais negam, né? E crianças que nessa busca da dignidade humana lutam principalmente pela liberdade. A luta pela liberdade, por sinal, que é, como disse, um dos grandes temas da obra do Jorge Amado. Os meninos encontram refúgio nas ruas de Salvador e em um velho trapiche, uma espécie de armazéns abandonado nas proximidades da praia, nas proximidades do cais do porto da capital baiana. Essa praia será o ambiente de liberdade, o espaço de liberdade dos garotos, daí o nome Capitães da Areia, uma referência ao ambiente do mar, lugar onde trafegam os capitães dos navios em alto mar. Daí o nome do grupo e o nome do romance. Pedro Bala é o grande personagem, o líder dos Capitães da Areia. Ainda há, nessa fase proletária, nessa fase do romance político e social do escritor Jorge Amado,
o romance Seara Vermelha. Seara Vermelha é obra do escritor Jorge Amado, que narra a saga, a história de uma família de retirantes, de lavradores pobres que foram expulsos de suas terras pelo proprietário da fazenda, o proprietário de grandes terras. Mais uma vez a questão do latifúndio, a concentração de terras nas mãos de poucos. E essa família, como sendo componente dos desapropriados, dos sem terra. A questão do latifúndio, mais uma vez, denunciada e explorada. O pano de fundo para o drama da seca, o pano de fundo do romance é o drama da seca. Seca que é representada no romance não apenas como uma tragédia climática, mas, sobretudo, uma tragédia que resulta da ausência do Estado, da ausência de políticas públicas, da ausência do Estado, da opressão política e social que deixa de dar assistência a esses pobres e miseráveis vítimas da seca. A questão do latifúndio será um dos grandes temas do romance. A trajetória dos sertanejos neste romance, o fio condutor que leva à discussão de vários outros temas, como a opressão do trabalhador rural, o êxodo de nordestinos para São Paulo, a família de retirantes em Serra Vermelha, ela está fugindo da seca, saindo do sertão da Bahia em direção a São Paulo, e é uma travessia que se dá nas margens do rio São Francisco. O grande contraste do romance é que a seca, a fome, a miséria, a falta de água é a razão disso tudo, e o excesso de água que corre suavemente e tranquilamente nas águas do Rio São Francisco. O cangaço também é discutido nesse romance, o banditismo no sertão, um dos personagens, ao fugir da seca, acaba enveredando pelo caminho do cangaço. O misticismo, o fanatismo religioso, a prostituição decorrente da miséria, a disseminação perigosa da ideologia comunista, o misticismo, tudo isso são ingredientes que compõem esse romance do escritor Jorge Amado, cujo protagonista, personagem principal, é o personagem Juvencio, que faz parte dessa família de retirantes que é composta por Jerônimo, Jucundina, a personagem Marta, que se torna símbolo da prostituição como um problema social decorrente da miséria. A questão de ordem moral que tem origem num problema de degradação social. Ok, esses são os romances da primeira fase de Jorge Amado. Agora vamos tratar dos romances da segunda fase, os chamados romances de costumes. Na década de 1950, o escritor Jorge Amado realiza uma viagem até a antiga União Soviética, agora Rússia, na época do stalinismo, e ao chegar na Rússia comunista, na antiga República da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Jorge Amado realiza uma constatação que provocará uma ruptura, uma mudança radical no rumo das obras de Jorge Amado. Ao chegar na União Soviética, na antiga União Soviética, na Rússia, Jorge Amado constata as atrocidades, a violência, a barbaridade, a barbárie que era praticada pelo regime comunista de Stalin. Jorge Amado fica horrorizado com a supressão da liberdade que ocorria dentro das cortinas de ferro, o controle do Estado, a repressão do cidadão pela ditadura comunista. As duas facetas do regime comunista, uma maquiagem existente na Rússia para mostrar para os turistas, e os bastidores, uma população oprimida, violentada, principalmente quando o Jorge Amado toma conhecimento da perseguição política que Stalin instaura contra os que discordavam do regime, a quantidade de assassinatos, a quantidade de mortes, os 30 milhões de pessoas que foram mortas ou
por terem sido assassinadas por discordarem do regime ou mortas de fome nos campos de concentração da Sibéria, os famosos gulags, né? Jorge Amado, quando toma conhecimento de tudo isso, Jorge Amado era um defensor da liberdade, era um escritor que lutava em suas obras em defesa da liberdade. Ele fica horrorizado com tudo isso e essa viagem ocorre na década de 50 e a partir daí as obras de Jorge Amado mudam de rota, assumem uma nova direção. Jorge Amado abandona a ideologia comunista em seus romances e passa a adotar agora com muito mais intensidade em seus romances o humor, o erotismo, o registro dos costumes da Bahia. Essa segunda fase do Jorge Amado é a fase da crônica de costumes. Os costumes da Bahia, a Bahia apimentada, a Bahia sensual, a Bahia colorida, a Bahia multicultural, a Bahia multirracial vai ser o foco, a partir de agora, dos romances de Jorge Amado. A crítica social é minimizada e, a partir de agora, as relações humanas, os diversos conflitos próprios da convivência humana em sociedade e, com especial atenção, os problemas de relacionamento amoroso serão foco da atenção dos romances de Jorge Amado a partir de agora. Dessa fase são os romances Gabriela Cravo e Canela, que foi adaptada para o cinema, foi adaptada para a televisão, com a personagem Sônia Braga na primeira versão e numa versão mais recente na TV Globo Televisão com a atriz Juliana Paz. Dona Flor e seus dois maridos, também com a Sônia Braga, foi adaptado para o cinema e para a televisão, e também há uma versão mais recente de Dona Flor e seus dois maridos. Tenda dos Milagres, que se passa na cidade de Salvador. Tieta do Agreste, que foi adaptada para o cinema, que foi adaptada para a televisão com a Beth Faria, foi sucesso da televisão brasileira, um enorme sucesso na Rede Globo Televisão. Teresa Batista, Cansada de Guerra, que também foi adaptada para a televisão, e A Morte de Quincas Berro d'Água, um romance satírico, irônico, que faz uma crítica dos costumes e do patriarcalismo, das tradições conservadoras. Esses romances, estou citando 6, mas a lista seria muito maior, estou citando esses como representativo, para não ter que citar todos os romances de Jorge Amado. Desses aí, vou comentar duas obras que são representativas dessa segunda fase do romance de costumes do escritor Jorge Amado. Aí está o romance Gabriela Cravo e Canela, aqui está a personagem, a atriz Sônia Braga, que incorporou na televisão, incorporou no cinema a personagem Gabriela, que é a protagonista desse romance. O romance Gabriela Cravo e Canela é uma típica crônica de costumes que se passa na cidade de Ilhéus, na região do Cacau, no ciclo, dentro do chamado ciclo do cacau do interior da Bahia. A obra narra o caso de amor entre um árabe, o árabe Nassib, comerciante, e a sertaneja Gabriela, tendo como pano de fundo o período de ouro, o período áureo do cacau na região de Ilhéus. A obra descreve as alterações profundas da vida social da Bahia na década de 20, especialmente da vida social da Bahia, do interior da Bahia, especialmente dessa região cacaueira. A obra realiza uma crônica das tradições e costumes do povo baiano. A obra é um passaporte, é um registro para você conhecer o que é a Bahia por dentro. Os hábitos, os costumes, as crendices do povo baiano. As mulheres fofoqueiras, os maridos traídos, intrigas políticas, mulheres namoradeiras, trabalhadores, prostitutas, homens vadios, imigrantes árabes, bêbados. A mistura de cores da Bahia que é retratada com o uso intenso do humor, do erotismo, da sensualidade, como é comum nos romances do Jorge Amado. O romance também será pretexto para discutir a questão do autoritarismo, da sociedade patriarcal, da sociedade do século XIX, que entra em choque com a renovação social e política trazida pela modernidade do século XX. A abertura do porto de Ilhéus
para os grandes navios trará uma grande modificação na vida social, porque se no século XIX, no século XVIII, a Bahia era uma Bahia essencialmente agrária, a partir de agora essas cidades no interior da Bahia crescem e sofrem a interferência da indústria de exportação. A ascensão da indústria de exportação do cacau vai ser fator preponderante nessa transformação econômica, social e política do interior da Bahia. A história dessa transformação colocará lado a lado o exportador de cacau Mundinho Falcão, que é personagem do romance, e o declínio dos coronéis, dos antigos coronéis. A luta pela modernização de Ilhéus, pelo desenvolvimento da cidade, graças ao dinheiro trazido pelas exportações e pelos exportadores de cacau. Nesse contexto, a personagem Gabriela personifica o elemento desestabilizador que se vincula a essas transformações econômicas, sociais e políticas de uma sociedade patriarcal, arcaica, autoritária, mas que é afetada fortemente pelos sopros de renovação cultural, política e econômica trazida pela nova realidade na Ilhéus, nesse ambiente cacaueiro. Gabriela, a personagem protagonista do romance, é um ícone da presença do erotismo, da sensualidade ingênua na obra do escritor Jorge Amado. A personagem Gabriela é uma retirante sertaneja que foge da seca e aparece na cidade de Ilhéus, com o objetivo de morar na cidade e trabalhar como cozinheira ou empregada doméstica. E ela vai trabalhar na casa do negociante do árabe Nassib, do mercador Nassib. Com o seu erotismo e com a sua sensualidade ingênua, Gabriela não apenas conquista o coração de Nassib, como também acaba envolvendo em peripécias amorosas e acaba seduzindo um sem número de homens da cidade de Ilhéus. A atuação de Gabriela coloca em xeque a lei machista vigente na Ilhéus do cacau, que exigia que a desonra do adultério feminino fosse lavada com sangue. Gabriela, então, é a primeira mulher naquele contexto machista a não ser penalizada. Acaba escapando e no final do romance ela se casa com o árabe Nassib. Aí está a Gabriela e Nassib, os dois personagens centrais, cuja narrativa se desenrola tendo como pano de fundo os demais personagens. Além de Gabriela Cravo e Canela, que faz um sucesso retumbante no cinema e na televisão, o romance Tieta do Agreste também é um romance dessa segunda fase, a fase do romance de costumes, a crônica de costumes baianos. Tieta do Agreste, que foi uma das novelas de maior audiência da Rede Globo de televisão. Tieta do Agreste, a personagem central, é uma mocinha nova, muito erótica e sensual, e ainda muito cedo, ainda no final da adolescência, no início da juventude, ela se torna uma namoradeira de homens, de pastora de ovelhas a namoradeira de homens. Ela tem uma irmã mais velha, a pudica e reprimida perpétua, uma beata, que acaba realizando a delação das aventuras eróticas de Tieta para o pai de Tieta. Então, Tieta é surrada pelo pai e é expulsa da cidade de Santana do Agreste, no interior da Bahia, nas margens do litoral baiano, ali na divisa da Bahia com Sergipe. Ela é expulsa de Santana do Agreste e, não tendo como permanecer na cidade, ela vai embora para São Paulo. 25 anos depois, Tieta do Agreste, que no cinema e na televisão foi representada pela Beth Faria, né, que está aqui, numa das cenas de abertura da novela Tieta, da Rede Globo Televisão. Então, 25 anos depois,
Tieta retorna. Está escrito Tieta, é Tieta, né? Não tem esse A aqui. Tieta retorna para realizar um acerto de contas com o passado. Ela retorna rica e quarentona, retorna em razão de ter muito dinheiro agora, retorna em triunfo ao vilarejo, o pequeno vilarejo de Santana do Agreste, no interior da Bahia. Com muito dinheiro e com influência política, ela retorna em grande estilo, ajuda a família e traz benefícios para a comunidade. Entre eles, graças ao dinheiro e à influência política que Tieta tem, ela traz luz elétrica para a cidade de Santana do Agreste, que ainda estava às escuras 25 anos depois dela ter partido, dela ter fugido da cidade. Para os parentes e amigos de Tieta, Tieta enriqueceu no sul ao se casar com um industrial e comendador. Mas aos poucos o leitor vai descobrindo na narrativa, o Jorge Amado vai plantando no leitor a dúvida, o discreto, até revelar a história oculta da protagonista Tieta. Na verdade, Tieta se tornou rica porque na capital de São Paulo ela se prostituiu e virou cafetina e dona de um bordel de alto luxo em São Paulo. Por essa razão, daí advém a sua riqueza e o seu trânsito entre os poderosos. Uma vez que era dona de um bordel de luxo, ela guardava os segredos dos ricaços e recebia recompensas em razão disso, o que acabou acumulando uma fortuna. Essa história de Tieta é utilizada por Amado como pretexto para fazer um registro bem humorado da vida do interior da Bahia. Ao focalizar o cotidiano da cidade de Santana do Agreste, um lugarejo na beira, no litoral, nas margens da divisa da Bahia com Pernambuco, a obra realiza um registro pitoresco e bem-humorado das cidades interioranas da Bahia e que, por tabela, representa as cidades interioranas do Brasil. Figuras típicas dessas cidadezinhas do interior, como as beatas, os meninos travessos, as mulheres namoradeiras, os romances proibidos, os maridos traídos, malandros, bêbados, gigolôs, prostitutas, políticos ferrenhos, e uma pitada de interesses na vida alheia, no movimento das fofocas típicas das cidades interioranas. Tudo isso registrado em uma linguagem popular e recheada de palavras próprias do falar regional do interior da Bahia. A obra também discute a temática do meio ambiente e sua relação com o desenvolvimento. Uma empresa de dióxido de titânio, o nome da empresa é Brastânio. Essa empresa está ameaçando se instalar nos arredores de Mangue Seco, uma praiazinha próxima de Santana do Agreste. E Tieta descobre que a instalação dessa empresa trará o perigo da destruição dos manguezais. Veja, a questão do meio ambiente. Jorge Amado, esse romance é um romance de 1977, é um romance mais recente. A discussão do Jorge Amado quanto às questões ambientais é inserida nesse romance. A população de Santana do Agreste se divide e, nesse contexto de acerto de contas no retorno de Tieta, nesse acerto de conta com o passado, Tieta acaba se envolvendo com as discussões políticas e na acirrada disputa em torno do futuro do lugarejo, o futuro que está vinculado à chegada dessa empresa com ameaças ao meio ambiente. Então, no contexto da representação dos costumes da Bahia, a questão ambiental dos mangues, da sobrevivência dos mangues, é também discutida por Jorge Amado. É isso aí, gente. Aqui nós temos um breve painel da obra do Jorge Amado, uma síntese do escritor que, de forma muito breve, consiste o romance proletário, o escritor que escreve romances proletários, em que mostra simpatia pelos marginalizados, pelos trabalhadores, os costumes e as tradições do povo baiano, a cultura da Bahia em primeiro plano e a linguagem, a fala do povo, o uso da linguagem oral na escrita narrativa, recheado de humor e
bastante erotismo e sensualidade. Isso aí é a obra do escritor Jorge Amado. Muito obrigado, até a próxima.